Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 26 do livro Um Curso em Milagres. Espero que vocês estejam animados para essa nova lição. Para você que chegou agora, pela primeira vez, nós estamos estudando este livro aqui, o livro Um Curso em Milagres, e diariamente estamos fazendo as lições. Então, hoje é a lição de número 26. E aí, se é a primeira vez que você está aqui, eu te convido a assistir os vídeos das lições anteriores também, tá bom? E se sentir no seu coração, que pratique também essas lições. O objetivo principal aqui é que a gente possa trabalhar a nossa forma de pensamento hoje, que ela tá toda errada, toda distorcida, com relação à verdade de quem nós somos. Então, a gente está trabalhando para pensar, para parar, né, de pensar apenas pela limitação da mente limitada, do ego, e começar a pensar a partir da verdade do espírito, daquilo que nós somos em essência, e criar a nossa vida a partir dessa verdade. Então, colocar o Espírito Santo de quem nós somos, a nossa essência, a nossa sabedoria interna, no controle e tirar as crenças que nos limitam do controle. Então, as crenças que nos limitam hoje são as crenças que são controladas pela nossa natureza humana, que a gente chama de ego. Então, não é eliminar o ego das nossas vidas, não, é apenas mostrar a ele qual realmente é a verdade. Nós vamos continuar com o nosso ego, mas nós vamos curar o nosso ego de toda essa distorção e viver a partir da unicidade, acreditando que todos nós estamos conectados de forma energética e de forma também espiritual. Então, nós estamos buscando o controle das nossas vidas a partir da sabedoria do nosso espírito. E a frase principal que nós vamos trabalhar hoje diz o seguinte: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui com pensamentos de medo, pensamentos de preocupação, pensamentos de que nós estamos sendo vítimas de coisas, né, que estão vindo de fora. E aqui a gente vai trabalhar também com as questões não resolvidas da nossa vida. E a lição, ela diz o seguinte: vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que podes surtir efeito através de ti também tem que surtir efeito em ti. Essa é a lei que vem em última instância e te salvará, mas estás usando-a equivocadamente. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-las contra ti. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. Então, a invulnerabilidade, quando a gente percebe que nós somos invulneráveis, significa que nós estamos em perfeito controle, que nós atingimos dentro de nós a confiança e a fé de que nada pode nos abalar, de que nada pode nos tirar do controle. Então, isso é o estado de invulnerabilidade. E o que ele está dizendo aqui, que a nossa essência, ela é invulnerável, que é o espírito. Então, o espírito, ele é a sabedoria maior. Então, ele não se envolve, ele não se deixa envolver
pelo medo, pela preocupação, pelo sentimento de vitimismo. Ele não cria essa desordem na mente, porque ele é perfeito, ele foi criado perfeito. Ele é o Deus em ação, ele é a divindade em ação. Então, o que nos torna vulneráveis é esse sentimento de medo, é essa falta de fé, de acreditar que nós temos o controle de mudar toda a situação e que nós também temos o controle de nos manter em equilíbrio, que é possível. E é claro que nessa vida, nessa experiência, nós vamos passar por situações de conflitos na nossa vida. Isso é inevitável. Mas essas situações de conflitos, ainda que aconteçam, elas não podem nos tirar do equilíbrio da mente. Então eu vou observar, eu vou vivenciar aquilo, mas aquilo não vai me afetar, afetar a minha alma, afetar a minha emoção, me deixar doente, né? Muitas pessoas, elas vão para o abismo mesmo diante de conflitos existenciais que acontecem na vida delas. Então, isso porque existe um comando ali, que é o comando da mente, que não acredita que é possível viver em controle, que não acredita que é capaz, que não acredita que tem esse poder dentro dela, que permite que essa pessoa saia do seu estado de invulnerabilidade para ir para esse estado aqui de vulnerabilidade. Então, a ideia da lição de hoje é reconhecer que o que está causando esse estado, te colocando num estado de vulnerabilidade, é os seus pensamentos e os seus pensamentos de ataque. Porque quando você tem medo ou qualquer outro sentimento, você está atacando em primeiro lugar a si mesmo. Mesmo que o seu pensamento seja contra o outro, o primeiro a ser afetado por esses pensamentos é você mesmo. E como que você vai fazer a lição de hoje? Bom, ele pede aqui para fazer períodos de 2 minutos durante seis vezes durante o dia. Então, você vai fazer uma análise da sua mente, dos seus pensamentos. Você pode ali 2 minutos, mas você pode usar o tempo que você achar que vale a pena, que é necessário para você fazer essa identificação dos pensamentos. E eu sugiro que você também faça uma lista desses pensamentos. Você pode começar, e ele indica aqui que você pode começar usando a frase eu estou preocupado com. E aí eu indico que você faça a lista. Eu estou preocupado com as contas para pagar o carro, eu estou preocupada com o meu trabalho. Enfim, vai fazendo a lista de tudo que você está preocupado. E depois que você fez a lista, você pode colocar do lado, tenho medo de que tal coisa aconteça. Então, por exemplo, eu estou preocupado com as contas que eu tenho para pagar com relação ao carro. E eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Porque por trás de toda a preocupação existe um medo. E assim, quando eu fiz essa lista aqui, eu percebi que eu tenho muito mais medos do que eu achava que eu tinha. E na verdade, eu achava que eu tinha eliminado praticamente todos os meus medos. E eu percebi que ainda hoje existem algumas coisas na minha mente que eu ainda tenho um sentimento de medo, que é um sentimento de falta de confiança. Então, quando a gente não tem confiança de que aquilo será possível, gera esse sentimento de medo. E identificar isso é importante para esse processo aqui. Então, ele diz aqui que depois de você ter feito tudo isso, todo esse exercício, você vai dizer: este pensamento é um ataque contra mim mesmo. Então, eu fiz lá. Vou dar um exemplo, eu tenho preocupação com relação às contas que eu tenho para pagar do carro que eu comprei.
e eu tenho medo de ficar desempregado e não conseguir pagar em dia. E aí eu vou dizer, mas este pensamento que eu estou tendo é um ataque contra mim mesmo. Por quê? Porque ele está abalando a minha estrutura emocional. Ele está me colocando num estado de desequilíbrio. Entende? Então, essa é a ideia. Então, você vai usar essa ideia para todas as situações que você identificar no dia de hoje que está te causando preocupação e sentimento de medo. Pensa nas coisas na sua vida que está meio bagunçada, meio que você não consegue encontrar uma solução, questões que você ainda não conseguiu resolver, que já aconteceu lá no passado, que você ainda não conseguiu resolver. Qual é o pensamento que você está mantendo ali que não permitiu que ainda você resolvesse? E esse pensamento, ele dispara uma emoção dentro de você. E é essa emoção que te tira do estado de invulnerabilidade. Imagina um pensamento que dispara em você uma emoção de raiva, por exemplo. É essa raiva que te tira do estado de vulnerabilidade, que te leva para esse estado vulnerável, onde você se ataca e também ataca o outro. Porque se você está com raiva de uma outra pessoa, você também está atacando ela de forma energética e está atacando a si próprio. Então, essa é a análise de hoje. E aí, eu separei uma leitura também que está na página 378 do capítulo 4, que diz o seguinte: depende de ti escolher unir-te à verdade ou à ilusão. Mas lembra-te de que escolher uma é abandonar a outra. Aquela que escolheres, atribuirás beleza e realidade, porque a escolha depende de qual delas valorizas mais: a centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, verdade ou ilusão, liberdade ou escravidão. Tudo é a mesma coisa, pois nunca podes escolher a não ser entre Deus e o ego. Os sistemas de pensamento só podem ser verdadeiros ou falsos. Todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Só os pensamentos de Deus são verdadeiros, e tudo o que decorre deles vem do que são e é tão verdadeiro quanto o é a fonte santa de onde vieram. Quando eu li a primeira vez esse trechinho aqui, eu percebi, e eu já falei disso numa lição anterior, que é o quanto nós temos medo da verdade de Deus, dos pensamentos de Deus. Porque a gente sabe o quanto nós estamos vivendo totalmente contrários à verdade do Criador, à verdade do nosso espírito. Quando eu falo em Deus, não pense num Deus que vive em algum lugar lá no céu. Não. Sempre que eu falar de Deus, olha e entende que esse Deus é o Espírito que está dentro de você. O Espírito é a nossa divindade, é o nosso Deus dentro da gente. Então, inconscientemente, a gente não percebe, mas inconscientemente nós temos medo da verdade de Deus e de seguir a verdade de Deus, porque ela é pura, ela é amor incondicional, ela é salvação. E isso muitas vezes significa que nós vamos ter que deixar muita coisa para trás, muitos hábitos, muitos comportamentos, e isso assusta. Para quem está acostumado a levar uma vida, mesmo que sofrida, às vezes deixar tudo aquilo para trás assusta. Por quê?
porque algo novo está por vir. E a gente, inconscientemente, tem medo do novo, do desconhecido. Então, seguir a vontade de Deus, seguir o nosso instinto que vem de dentro do espírito, às vezes assusta. E se você teve essa percepção de sentir este medo deste novo, desse desconhecido, procure pedir ajuda para o espírito, que ele abra sua mente, que ele te oriente, que ele te traga essa fé que está faltando em você. Porque quando a gente não muda a nossa situação, porque a gente tem medo do novo, significa que a gente precisa de fé. Tá faltando fé, tá faltando acreditar no nosso poder, na nossa sabedoria interna. Então peça ajuda se você sentir esse incômodo, tá bom? Então, o nosso papel aqui, em todas essas lições, é a gente ressignificar a nossa forma de pensamento e a gente reconhecer que sim, nós tomamos direções contrárias à vontade de Deus em muitas áreas da nossa vida, em muitas situações da nossa vida. E tá tudo bem, porque esse é o processo de aprendizado. Esse é o processo de aprendizado, esse é o processo de evolução. O importante é que eu possa reconhecer, você possa reconhecer que existe um caminho que é mais fácil. Não é talvez menos desafiador, mas a partir do momento que eu atinjo, que eu conheço, que eu experimento esse caminho, ele será muito mais fácil para que eu atinja os meus objetivos, os meus resultados, para que eu viva em paz comigo, com o meu espírito, para que eu viva em paz também com o mundo. Então, ainda que seja desafiador para muitas pessoas entrar neste mundo desconhecido do espírito, esse é o nosso processo aqui. Viver e conhecer esse mundo que está dentro da gente, que muitas vezes nós temos medo. Ressignificar esse medo, ressignificar essa crença de que somos limitados e que somos vulneráveis. Nós estamos vivendo num estado de vulnerabilidade, mas a gente pode, como ele diz aqui, buscar o equilíbrio e viver a partir desse estado de invulnerabilidade, que é o nosso estado natural. A gente, pelo menos, deve tentar chegar neste lugar. E o pouco que eu tenho experimentado deste lugar, eu posso dizer que é maravilhoso, que eu não quero mais voltar a ter a vida que eu tinha 5 anos atrás, de forma nenhuma, de jeito nenhum, jamais. Então, isso porque eu não conheço nada ainda, estou, no processo. Não cheguei no lugar onde eu quero chegar, mas eu já estou experimentando pouco a pouco este lugar. E tudo que eu tenho experimentado poxa, é maravilhoso. Então eu espero que você também experimente chegar neste lugar. E é isso por hoje. Para a lição de hoje, eu desejo a você boas práticas e te espero também amanhã para a lição número 27. Um grande beijo!